inclinados e sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Nestes dias de desespero, incertezas, medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não mudará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Aleluias, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, no Teu poder, no Teu amor.
que foi derramado na cruz, Deus. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, dispostos, Senhor, a te adorar, a te bendizer, a receber uma porção, Senhor, nova, que vem do teu trono, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Enche a tua igreja, enche as nossas vidas. E, Senhor, troca as nossas vestes. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tirar as nossas sandálias para entrar no Santo do Santo, para ter uma comunhão, Senhor, com o teu Espírito, uma comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. E que, Senhor, hoje as famílias, os casais, Senhor, possam ser restaurados. Que as nossas vidas, Senhor, possam estar diante de Ti, Senhor, com o coração inclinado, prostrado e quebrantado, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aplauda ao Senhor, exaltando o seu nome. Aleluias. Corpo e família, eu quero convidar para que você agora se aproxime de algum casal, fique próximo do seu irmão. Você que está aí, um pouquinho mais distante, se aproxime de alguém. Que os casais se unam agora, porque nós vamos adorar um Deus. E essa canção, ela fala que você precisa do seu irmão. Nós somos um corpo, e um corpo separado, ele não consegue nada. Que você possa se unir a alguém agora, e fazer esse louvor uma oração, porque é assim que o Senhor quer, que nós possamos receber o novo coração de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade. O amor de Deus, a glória do Senhor na família, vivendo um compromisso do dom de amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare agora para o seu irmão, olhando no olho dele: eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados,
ti ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Oi, dá para ouvir? A paz do Senhor, igreja. Vou pedir para os irmãos chegarem um pouquinho mais para frente, para que possamos ficar mais unidos, né? Que hoje tem bênção para os irmãos, viu? Palavra poderosa, eu creio, né? Eu acredito que os irmãos, assim como eu, já saiu de casa com o coração cheio, esperando algo do Senhor. Amém? Amados, vamos começar fazendo uma oração, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade deste dia, né? Pedindo a Ele que nos direcione nesta noite, direcione o preleitor. E que eu creio que tudo que Ele preparou será feito esta noite. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora e neste momento, Senhor, estou na Tua presença, estamos na Tua presença, Espírito Santo, para te agradecer por esta oportunidade, por este momento, Senhor, de encontro contigo, onde eu creio, Pai, que cada casal aqui será restaurado. Vem buscar cura, Senhor, vem buscar restauração, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor é todo poderoso para entregar a cada um deles, Senhor. Glorifico a vida de cada um hoje, Pai, que está aqui. E, Senhor, eu oro por aqueles que não conseguiram vir de alguma forma, Senhor. Por algum motivo, Senhor, não conseguir estar presente, mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. E que numa próxima oportunidade, o teu trabalhar vai ser maior. E eu creio que estas vidas estarão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa esta noite, abençoa o preleitor, abençoa, Senhor, o louvor. Eu creio que está sobre a tua direção, Senhor. Eu te louvo e te dou graças por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar uma mensagem, um versículo para os irmãos. Quem tiver Bíblia, quiser acompanhar, está em Provérbios 24, 3. Quem quiser abrir. Amém? Provérbios 24, 3. Diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. O que esse versículo deixou no meu coração hoje? Que eu queria deixar essa mensagem para a igreja, para os irmãos, né? Que com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Eu queria falar um pouquinho sobre discernimento, né? O que é o discernimento? É saber o que é certo e o que é errado, né? É saber discernir situações. Às vezes estamos em certas situações que muitas vezes é a armadilha do inimigo, é a armadilha do diabo.
E nós temos que ter discernimento para entender isso, né? E poder identificar, né? Mas aí você fala assim, Dani, como que eu vou conseguir discernir se a situação que eu estou passando é a armadilha cilada, né? E aí eu falo para vocês, amado, casal, para discernir é preciso jejum e oração. Temos que buscar em oração a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que vamos ter esse discernimento para entender se é um levante ou se são as minhas atitudes, porque nós erramos, somos falhos, enfim, né? Então, às vezes, nem tudo é levante do inimigo, né? Às vezes é uma desobediência, enfim. Mas é através da palavra que nós vamos conseguir entender e conseguir identificar, né? E com certeza, através da palavra, Deus vai estar conosco para nos ajudar a guerrear, né? A enfrentar aí essa batalha, né? É por isso que é importante sempre o casal buscar junto em oração, né? Eu vou até falar rapidamente aqui, logo que eu casei, eu e meu esposo tínhamos assim o costume de orarmos juntos, né? E foi bem no começo, e casadinho novo, aquela coisa, né? Vamos orar, vamos orar. E todo dia orávamos, todo dia, joelho no chão, na frente da cama e vamos orar. E clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. Um dia, fazendo o nosso propósito, lemos a palavra, nós tínhamos o costume de falar um para o outro, o que você entendeu, o que eu entendi, amém, né? E discutíamos um pouco sobre a palavra. E nesse dia, nós falamos, cada um falou a sua parte, e amém. E meu esposo simplesmente fechou a Bíblia dele, e, né? E já se organizou para deitar, e eu estava querendo orar, eu queria falar com Deus, e eu falava, Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Eu comigo, né? Quero orar mais. Ele parou de orar, ele vai dormir, e agora? E aí, acho que eu vou, quando o quarto era em cima, né? Eu falei, acho que eu vou descer e vou continuar orando sozinha lá embaixo. Ah, não, mas eu estava orando com ele, né? Ai, acho que está errado eu descer. Ai, amém, Jesus, vamos dormir. E aí eu fiquei com esse desejo no meu coração de continuar orando. E aí, sabe o que eu vejo, irmãs? Que o inimigo nos limita, né? Estávamos ali na bênção, e aí por que não eu não desci, por que eu não mantive o propósito? Talvez Deus queria falar mais no meu coração. Ele falou ali no casal, amém, ele foi dormir, eu tinha que ter descido e ter persistido e ter continuado. Mas aí eu fiquei com vergonha do meu esposo e falei, não, ele já foi dormir, ai, eu não vou orar não, vou deitar e vou dormir, né? Então muitas vezes a gente tem que perseverar, tem que persistir e falar, amém. Amém? Você vai deitar? Eu vou continuar guerreando, né? Eu vou continuar orando, eu vou continuar batalhando, né? E muitas coisas o Senhor fez, Ele ainda faz hoje, né? Que conforme o dia a dia, enfim, né? A gente vem filhos e tudo mais, né? Aí o dia a dia da oração, né? Fica mais difícil, mas o que eu quero dizer? Temos que persistir, temos que continuar. Um casal junto, orando junto, tem um poder enorme, enorme. O inimigo não consegue combater quando um casal se põe a orar juntos. Amém? E hoje, eu queria dizer que o tema de hoje é casais inteligentes crescem juntos. E o que é o casal inteligente? O que são os casais inteligentes? São os casais que oram. São os casais que jejuam, são os casais que juntos buscam a palavra do Senhor para poder derrotar o inimigo. Juntos, sempre juntos. Amém? E hoje, o que eu queria de vocês, casais inteligentes? Queria que vocês crescessem juntos. E juntos, assim, eu queria que vocês falassem comigo assim. Crescessem juntos em sabedoria. Que vocês, casais, crescessem juntos em perdão. Casais, cresçam juntos em respeito. Sempre, sempre. Casais, cresçam juntos em oração, que eu acredito que é o mais importante. Que é ali que a gente vai conseguir derrotar o nosso inimigo. E casais, crescerem juntos em amor. Amém? Então, receba essa mensagem. E eu creio ainda que Deus tem muito para falar ao nosso coração. Amém?
Vamos para mais um período de louvor. Você que pode ficar de pé mais um momento, se coloque na presença de Deus. E nós vamos convidar. Ele já está presente aqui, mas esse louvor convida o Senhor a fazer morada em nossa casa, em nosso coração. E que você possa fazer uma oração com esse sentido. Que Ele possa reinar em você. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, Deus. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Coloque a mão no seu coração agora, sem ira, sem contenda, e diga: essa casa, eu deixo ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche a minha vida, enche, Senhor, enche, Senhor. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, aleluia, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga, dê permissão. Diga: esta casa, Senhor, é tua. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Jesus. Diga para Ele que Ele é bem-vindo na sua casa, que Ele é bem-vindo no seu coração, que Ele é bem-vindo no seu relacionamento, que Ele é bem-vindo na vida das tuas famílias, que Ele é bem-vindo entre os seus filhos. Diga que esta casa, Deus, esta casa, pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este
você. Ele quer abrir o céu, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei. E o Senhor quer isso de você. Não seja somente um espectador, e seja um adorador nesse momento. Seja alguém que busca realmente a presença de Deus. Seja alguém que queira ver a face dEle, a glória dEle. Seja este adorador. Seja um adorador assim como Davi foi, que não se importou com o que iam pensar dele, dançou na presença do Senhor. Dançou da forma que ele estava. E é assim que o Senhor quer sobre a sua vida. Ele quer que você dance, que você se alegre e busque, mesmo cheio de dor, mesmo cheio de falha, mesmo cheio de pecado. Ele quer você adorando, buscando. Senhor, abra o céu nessa hora, Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Diga que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Esta casa é tua. Toma o lugar, Deus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar de onde o Senhor nunca devia ter saído, Deus. Esta casa esta casa é sua, Deus, é sua, Pai. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Esta casa aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, exaltando o seu nome, dizendo que Ele é dono desta casa, do teu coração, da sua vida. Aleluias. Paz, igreja. Irmãos, nós vamos aplicar uma dinâmica agora. Assim que vocês receberem as folhas, eu acho que vai ter que ficar em pé de novo. Porque fazer sentada não vai ter graça, entendeu? A Kátia está distribuindo as folhas e a gente já vai fazer.
Todos receberam as folhas? Então eu vou pedir assim, para o casal, todos, né, levantarem um pouquinho, mas é coisa rápida, tá? E aí eu vou pedir para vocês pegarem essa folha e rasgar ao meio. Aqui, amor. Isso, aí vocês peguem a folha, rasguem ao meio, né? Rasguem de novo, ao meio. Mais uma vez, por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Vocês conseguiram rasgar de novo? Não. E o que vocês acham que poderia ter alguma coisa que pudesse facilitar isso aí? Uma tesoura? Então vamos lá. Vamos pensar assim, que essa tesoura que a gente tanto estava precisando aí, se a gente tivesse ela no começo, a gente já estaria picotando aí, conseguindo, né? E essa tesoura, vamos colocar que seria Jesus. Que quando a gente começa a fazer as coisas, e a gente acaba esquecendo de colocar a principal pessoa, que é Jesus, lá no começo. Então a gente vai lá fazendo do nosso jeito, aí daqui a pouco, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai Jesus, misericórdia, Pai, me ajuda nesse problema, eu entrego nas suas mãos. Não é assim que a gente faz? Só que aí a gente tem que lembrar que Deus tem que vir lá na frente, no começo, caminhar lado a lado com a gente. Se Deus estivesse aí no comecinho, que seria a tesoura, a gente não ia estar no aquela coisa difícil. E aí a gente pode colocar também como se, às vezes, uma palavra maldita para o teu marido ou para a tua esposa, alguma coisa que você não perdoou, que você falou, ai, tá bom, vai, mas vou fingir que eu perdoei, porque, né? Não. Você tem que colocar Deus lá no começo, para Deus caminhar lado a lado com você. Então são 3, né? Seria você, tua esposa e Deus. Sempre lembrar disso. Essa é a dinâmica que eu queria que vocês ficassem guardadinhos aí dentro do coração de vocês. Nunca esquecer de Deus. Nunca agir você e seu esposo sempre e esquecer de Deus. Colocar ele só no final. Sempre coloca ele no começo. Amém, irmãos? Amém. Paz do Senhor, boa noite. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus, né? Deus é bom e nos proporciona este momento para estarmos aqui juntos para cuidar do nosso casamento, amém? Gostaria de conhecer aqueles que nos visitam hoje, né? Aqueles que não congregam aqui nessa igreja. O pastor Ronaldo não precisa levantar agora. Mas quem não congrega aqui? Quem está nos visitando hoje? Por favor, Gilmar, Carla. Pode ficar em pé, por gentileza. Henrique, com a noiva. Amém? Hoje nós estamos um pouco desfalcados aqui do pessoal mesmo da sede, porque a gente está com um evento paralelo com o retiro dos diáconos. Então, sentimos falta de muitos irmãos aqui mesmo, da nossa congregação, por este motivo. Mas somos gratos a Deus pela vida de cada um que está aqui. Como que a igreja saúda os nossos visitantes? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fiquem, pode se sentar, sintam-se em casa. Gostaria agora de apresentar o nosso preletor da noite, pastor Ronaldo Guedes Bezerra, né? Eu falei ao contrário um dia aqui. Ele é o pastor da nossa igreja ali, no Tocuruvi, foi também o nosso professor aqui no seminário, é professor seminarista,
é escritor, né? Inclusive trouxe o material dele aqui. Por favor, pastor, gostaria também de apresentar a irmã Simone, né? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Fique à vontade, pastor. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Sempre uma alegria, né? Estar aqui na igreja de Jaçanã. Eu louvo a Deus pelo convite que o Samuel fez para a gente, né? E muito bom ver alguns rostos, né, que a gente conhece, né? E tem muitos rostos que a gente não conhece, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. O Samuel foi meu aluno aqui, como ele falou, no curso, né, de teologia. O Henrique também foi meu aluno, né? O irmão, esqueci o nome do irmão, também foi meu aluno. Sérgio, né? O irmão Sérgio também foi meu aluno, né? E a gente tem aqui o amigo de longa data, pastor Sidney, né? Esposa, irmã Márcia, muito bom. Mira, também, né? Eduardo, enfim. Gessé. Irmãos, para quem não sabe, né? Vou falar para o Sidney, porque o pessoal não sabe, né? Mas eu praticamente nasci aqui dentro dessa igreja aqui, né? Aqui eu fui apresentado quando era criança, né? Eu vi as crianças correndo aqui eu corria, assim, igual essas crianças aqui. Não era meio diferente, mas era aqui, era nesse espaço, né? Aqui eu fui batizado nesse tanque aí, né? Aqui eu casei com a minha esposa aqui, nesse altar, né? Então a gente tem muito carinho pela igreja aqui do Jaçanã, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje a gente está pastoreando aqui pertinho, aqui no Tucuruvi, pertinho do metrô ali, Tucuruvi, e graças a Deus por essa oportunidade. Amém? Bom, quando o Samuel falou comigo, da gente estar aqui ministrando, ele falou que depois ele me passaria o tema, né, do evento, mas aí eu falei para ele que eu tenho ministrado, né, em várias igrejas da nossa denominação. Até teve uma igreja de outra denominação que também já nos chamou para falar sobre esse tema. Por quê? Tudo começou quando eu ministrei, então, uma vez na nossa igreja, Avivamento Bíblico, lá em São Caetano do Sul, né? Pastor Alírio Misael me convidou para a gente ministrar lá para os casais, e ele me deu esse tema, então, isso já faz uns 2 anos, mais ou menos. Ele me deu, ele falou, o tema vai ser esse, casais inteligentes crescem juntos, né? E desde então, eu gosto muito de trabalhar com redes sociais, né? E aí eu lembro que eu coloquei as fotos, né, do evento, agradecendo a oportunidade de ter estado lá. E a partir dali, um outro pastor viu, me chamou para falar sobre esse mesmo tema, e aí outro chamou, enfim, a gente falou já em várias igrejas sobre esse tema aqui. Aí eu sugeri para ele que a gente falasse sobre esse tema, né, com vocês. Esse tema, o pessoal que me convidou inicialmente lá em São Caetano, eles se inspiraram, me parece que quem fala também sobre esse tema, eu nunca ouvi esse pastor falando sobre esse tema, mas me parece que quem fala também sobre esse tema é o pastor Josué Gonçalves, né, que ele fala muito para famílias. E esse tema, ele se inspirou no título de um livro, né? Vocês já devem ter ouvido falar, alguns aqui já devem ter, talvez até lido o livro, mas é um livro secular, né? Cujo título é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Enriquecem juntos. Então, muita gente tem lido esse livro, quem sabe alguém aqui já leu, né? Querendo ficar rico, milionário, já deve ter lido esse livro, né?
casais inteligentes enriquecem juntos. Mas quando me foi passado esse tema, eu achei muito, muito interessante esse tema. Né? Casais inteligentes crescem juntos. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia compartilhar e surgiu então uma palavra no meu coração. Gente, vocês não se importam, eu vou segurar o papel aqui, tá? Que eu gosto de ficar pertinho aqui de vocês. Eu vou ler, antes de começar, vou ler 2 versículos, você não precisa nem abrir, só para a gente iniciar aqui com a palavra de Deus. Um está em 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aqui um chamado ao crescimento, né? Crescei, aqui diz, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também, Efésios 4,15, o apóstolo Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, mais um chamado ao crescimento aqui, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, em Cristo. Então, meus irmãos, nós cremos que a vontade de Deus para nós, como pessoas, individualmente, como casais, é que nós cresçamos, né? Deus quer o crescimento do seu povo, o crescimento dos seus filhos. Deus quer nos ver crescendo em todas as áreas, né? E eu fiquei aqui, busquei, né, alguns sinônimos dessa palavra crescimento, né, ou crescer, para que a gente pudesse, então, refletir. Então, veja só, casais inteligentes crescem juntos, né? Então, crescem, ou seja, desenvolvem, progridem, avançam, evoluem, melhoram, expandem, prosperam, florescem, multiplicam. Olha quantos sinônimos para esse verbo crescer. Não é? Casais, então, inteligentes, eles crescem juntos, por quê? Porque casais insensatos, né? Casais que não são inteligentes, casais insensatos, casais nécios, casais imprudentes, eles não buscam o crescimento e nem desejam crescer. E tem um ponto aqui, ainda a título assim de introdução, que eu queria destacar, que até eu coloco aqui no meu esboço. Aliás, depois, gente, como eu falei para vocês, né, que a gente trabalha bastante com redes sociais, eu tenho um blog, né, se você depois procurar no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, o esboço dessa palestra que eu vou compartilhar com vocês está lá no meu blog. Depois, se você quiser, né, os detalhes, inclusive nem vai dar para a gente falar tudo aqui, porque são muitos detalhes, mas está lá no blog, depois vocês podem procurar e ter acesso, né? Então, nesse esboço aqui, eu até coloco que talvez o segredo de toda essa palestra, dessa palavra, seja o seguinte, que o cônjuge deve incentivar, a palavra aqui, chave, incentivar, e não cobrar o crescimento do seu parceiro, da sua parceira, em todas as áreas, né? Porque, vamos combinar, nós somos muito bons em cobrar, muitas vezes, né? O nosso cônjuge, né? A gente é muito bom para fazer cobranças, né? Mas o segredo, né, gente, está em nós incentivarmos um ao outro, ao crescimento, nessas áreas que a gente vai falar aqui, que a gente vai conversar. Porque cobrança é uma coisa que gera peso, né, no ambiente, gera insatisfação na relação. Então, incentivar significa o quê? Veja, a semelhança dos sinônimos que eu falei aqui sobre, né, o crescimento. O que é incentivar, então? É impelir, né? É instigar, é entusiasmar, encorajar, animar, estimular, fomentar,
impulsionar o seu companheiro, a sua companheira, a um crescimento. Então eu quero sugerir aqui algumas áreas em que um casal precisa crescer, né, junto, em que casais inteligentes crescem juntos. Então, primeira área está muito ligado ao que a nossa irmã falou aqui. A nossa irmã, Dani, né, irmã? A Dani falou um pouquinho aqui, deu uma meditação para a gente. E essa primeira área está muito ligada ao que ela compartilhou com a gente aqui, que é o seguinte: casais inteligentes crescem espiritualmente juntos. É a primeira área. Acho que a gente não poderia começar por outra área, né? Casais inteligentes, eles crescem espiritualmente juntos. E o crescimento espiritual, queridos, se dá de que maneira? O crescimento espiritual se dá através de práticas devocionais. Como que a gente cresce espiritualmente? Não é? Através de práticas devocionais. E o que são práticas devocionais, mais especificamente? Então, como foi falado pela irmã, a oração é uma prática devocional, né? A leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus. E nós podemos também ampliar, né, a leitura de bons livros cristãos, né, gente? A gente tem aqui no Brasil uma bênção muito grande, que é o fato da gente ter liberdade religiosa, primeiramente, né? Você sabe que existem países onde não existe isso. Até vi aqui o cartaz aqui, o banner aqui da conferência missionária que vocês vão ter, né? E quero abrir um parênteses aqui, incentivar muito vocês a participarem desse trabalho. Eu mesmo quero vir aqui, permitindo Deus, né? O pastor Ezequias vai estar aqui, é o nosso regional. Me parece que ele vai falar no domingo de manhã. Eu não posso estar aqui. Mas eu quero estar no sábado à noite para ouvir o pastor Huang Sheng-Seung. Que eu tive o privilégio de trabalhar com ele 10 anos, né, na diretoria da Missão Servos, lá como parte da diretoria. Eu quero estar aqui, se Deus quiser. Hoje mesmo a gente trocou mensagem. Eu quero estar aqui para partilhar, né? Então, quando você, né, ouve essa questão, né, de missões, você vai, então, ser informado de que existem muitos lugares na face da terra onde, primeiro, que as pessoas não têm nem acesso à Bíblia, né? Tem lugares onde não existe nada da Bíblia, ou tem lugares que existe o Novo Testamento apenas, ou uma porção da Bíblia. Aqui no Brasil, irmãos, nós temos o privilégio de ter a Bíblia em diversas traduções, né? A gente tem aqui diversas traduções. Eu tenho aqui um aplicativo no meu celular que eu posso ler a Bíblia. Bom, para começar, esse aplicativo eu posso ler a Bíblia em qualquer língua, né? Se eu soubesse ler, né? A minha filha, por exemplo, ela está morando, esse ano ela foi morar lá na França, né? Então, de vez em quando, eu pego lá um versículo em francês, copio e mando para ela, né? Então, veja, a gente pode ler a Bíblia em qualquer tradução. Em português, a gente pode ler a Bíblia em várias versões em português, né? A gente tem esse privilégio. E nós temos aqui no Brasil, né, tantos livros, tantos bons livros cristãos, né, gente? A gente precisa aproveitar isso. O casal precisa crescer espiritualmente junto e aproveitar esses recursos que nós temos, né? Como eu falei, da palavra de Deus, que você pode ler em diversas traduções, bons livros, né? Então a irmã falou aqui, é verdade, né? É muito importante. Ela até disse, né? A irmã falou que no início do casamento orava junto com o esposo. E eu confesso que eu e a minha esposa também, a gente não tem feito muito isso, né? Ali em casa, nós dois, sozinhos. A gente faz mais assim no contexto da igreja, mas a gente já teve também fases, né, que a gente fazia o propósito, a gente orar juntos, né? Muitas vezes pela manhã, antes de começar ali o dia, a gente tem um tempo de oração juntos, né? Já também lemos a Bíblia juntos. Eu acho que é um pouquinho mais difícil para o casal
ler juntos, né, a Bíblia, mas o que a gente procura fazer, pelo menos até hoje, a gente procura fazer muito é de fato ler a palavra de Deus, mesmo que não juntos, né, cada um no seu período devocional, no seu período ali com Deus, e a gente então depois conversar sobre isso. A gente conversa muito sobre a palavra de Deus, né, sobre livros que a gente criou uma cultura lá em casa da gente ler bastante, né? Então a gente lê muito em casa, eu leio bastante, ela lê bastante, e a gente incentivou nossos filhos, eles também, graças a Deus, têm, né? Porque é aquela história, os filhos vão imitar o que os pais fazem, não é verdade? Já falando aqui sobre criação de filhos, né? Já que é encontro de casais, os filhos eles vão imitar os pais, né? Então tem até um bannerzinho aí nas redes sociais, que a gente já, não sei se você já viu, mas é bem interessante, que tem uma mulher com a filha, as duas olhando no celular, né? E do lado, no banquinho do lado, tem uma mulher com a filha lendo um livro, a mulher lendo um livro e a filha lendo um livro, né? E a mulher que está com o celular, e que a filha está com o celular também, pergunta para a mulher que está com o livro: como que você consegue fazer a sua filha ler um livro? Né? Como que você consegue incentivar a sua filha a ler um livro? Né? Então a imagem é autoexplicativa. Né? Ela está com o celular, a filha está com o celular. Ela quer saber como que a outra que está com o livro e que a filha está com o livro faz para a filha ter interesse pela leitura. Então, gente, isso é muito interessante. Veja, não sei se está dando para você entender. É incentivo. Casais inteligentes crescem juntos, incentivam um ao outro, né, na questão espiritual, incentivam um ao outro a oração, incentivam um ao outro a leitura bíblica, fazem propósitos de leitura bíblica juntos, não precisa ler junto, mas mesmo que leiam em momentos separados, mas podem fazer o propósito de ler um determinado livro da Bíblia juntos e comentar aquele livro, ou ler um livro cristão, né? Então, como eu estou falando, a gente, no meu caso aqui, né, com a minha esposa, vou dar alguns exemplos aqui, com a permissão da Simone, a gente troca muito ideia, assim, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está conversando, o que Deus está falando conosco. Então, isso vai trazendo um crescimento espiritual para o casal, né? E também congregar juntos, né, gente? Eu acho muito complicado quando um cônjuge congrega numa igreja, o outro congrega em outra igreja, que acontece, né? Talvez você conheça algum caso, né? A esposa congrega numa igreja, o marido congrega em outra, né? O ideal é que os dois estejam juntos, né? Congregando juntos, buscando esse crescimento espiritual juntos, não é? Bom, vamos lá. Outra área que casais inteligentes crescem juntos. Então, como eu disse, a gente não poderia começar por outra área que não fosse a parte espiritual. Mas uma coisa que a gente tem tentado crescer muito, né? A gente ainda, no caso aqui do meu exemplo pessoal, eu e a Simone, a gente tem tentado crescer muito nessa área, embora ainda falta muito para a gente crescer. Mas é o seguinte, é que casais inteligentes crescem emocionalmente juntos. Essa é uma área que a gente precisa buscar um crescimento como casal, né, juntos. Na área emocional, né, gente? Essa é uma área que tem se falado muito ultimamente, né? Eu acredito que você tem ouvido falar, mesmo no mundo corporativo, nas empresas, às vezes se fala sobre isso. Existem muitos autores hoje escrevendo sobre isso, e mesmo pastores, pregadores, né? Porque inclusive, a Bíblia tem muito a ensinar sobre saúde emocional, não é? Eu confesso para vocês que, assim, eu tive uma fase na minha vida que eu passei um problema emocional bem complicado, né? Isso faz 10 anos,
Eu tive um problema de depressão, né? E para vocês perceberem, né, que ninguém está imune, ninguém está isento. Precisei, não é, até ir para um psicólogo, né? Fui conversar com um psicólogo cristão, um pastor, na verdade, que era psicólogo, mas também fui até no psiquiatra, não é? E passei uma fase muito difícil, e eu sei que ali eu comecei a buscar, né, a ler, né, a entender sobre essa parte emocional, que eu não, até então, confesso para vocês que eu era totalmente leigo, né? Não que eu entenda muito sobre isso, mas eu comecei a buscar, a ler, a tentar me informar sobre esse assunto. E à medida que eu fui me informando, gente, foi assim, sabe quando vai dando aqueles starts, né, aqueles insights, eu comecei a perceber o quanto a Bíblia ensina para nós nessa questão de saúde emocional. A Bíblia tem muito a nos ensinar, né? A Bíblia tem muitos textos que ensinam isso, porque obviamente que o propósito de Deus, o plano de Deus para nós é que nós sejamos pessoas que tenhamos uma boa saúde emocional, né, gente? Um equilíbrio emocional. Deus quer isso para nós. Então a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, né? E como eu estava dizendo, hoje se fala muito em inteligência emocional. Então o casal deve buscar essa inteligência emocional juntos, né? O que é inteligência emocional? Eu tenho uma definição aqui para nós. Eu vou ler, depois eu vou tentar explicar um pouquinho. Então, a inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como o sentimento dos outros. Então, vamos lá. O que é inteligência emocional? O que é uma pessoa que é emocionalmente inteligente? Porque, veja, ser inteligente intelectualmente é uma coisa, emocionalmente é outra coisa totalmente diferente. Você pode encontrar uma pessoa que seja, né, mestre, doutor, que tenha feito pós-doutorado em alguma área aí do conhecimento humano, mas não seja inteligente emocionalmente falando, né? Uma pessoa pode ser muito inteligente, né, um intelectual, mas do ponto de vista emocional pode não ser inteligente. E às vezes você pode encontrar uma pessoa que nem tem muito estudo, né, do ponto de vista intelectual, e seja uma pessoa inteligente na questão emocional, tá? Então, o que é inteligência emocional, gente? É, como eu disse aqui, é a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos e pensamentos. Então, primeiro, compreender, né? Nós precisamos aprender a compreender a nós mesmos, né, irmãos? Já dizia lá o filósofo na Grécia Antiga, se não me engano era Sócrates, que dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa conhecer, nós precisamos conhecer a nós mesmos, gente. E a gente precisa conhecer também as pessoas com quem a gente convive, até mesmo, e no caso aqui mais especialmente, o nosso cônjuge, né? O nosso companheiro, a nossa companheira. A gente precisa conhecer. Eu sempre falo nessas palestras, né, algumas dicas. Uma coisa interessante é você tentar aprender um pouquinho sobre a questão dos temperamentos, né? Não sei se já foi alguma vez falado aqui, algum estudo, mas existem estudos, né, inclusive feito por autores cristãos. A gente tem um autor que eu recomendo para vocês, que é o Tim LaHaye, que ele escreveu um livro chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, né? Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Então, nesse livro, é um livro cristão e, ao mesmo tempo, com um cunho, né? Uma pegada assim na área de psicologia. Então, ali, esse autor ele fala sobre 4 tipos de temperamentos, 4 tipos principais de temperamentos que existem.
Então existe, por exemplo, o fleumático, existe o melancólico, existe o colérico e existe o sanguíneo, né? Esses são os 4 principais tipos de temperamento. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Não. Alguns irmãos já ouviram, né? Então veja, é interessante, por quê? Porque você precisa se identificar. Por exemplo, eu posso perguntar para alguns de vocês aqui, e você falar, eu não sei qual que é o meu temperamento. Então você já não está se conhecendo a si mesmo, você não está conhecendo a você mesmo, como você deveria se conhecer. Inteligência emocional tem a ver com você conhecer a você mesmo, para começar a conversa. E depois você tem que conhecer bem também o seu cônjuge também. Que isso vai facilitar imensamente a relação de vocês. Porque isso vai explicar como que você reage. E como que o seu cônjuge reage a determinadas situações. Está muito ligado ao temperamento, né? Então, por exemplo, esse livro aí que eu falei para vocês, na capa dele, pelo menos numa edição mais antiga, não sei nessa atual, já na própria capa, e vocês acham isso no Google lá, né? Mas é tipo de um gráfico, é como se fosse um círculo assim, dividido em 4 partes, né? Como se fosse 4, imagina, 4 partes de uma pizza, por exemplo, vai, tá? E aí tem a parte de dentro e a parte de fora, né, desse círculo. Então, os 4 temperamentos, por exemplo, então, fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Na parte de dentro, geralmente é colocado as virtudes. E na parte de fora, os defeitos. Por quê? Todo temperamento tem virtudes e tem defeitos. Nenhum é melhor que outro. O meu temperamento é melhor do que o da minha esposa, do que o do meu marido, ou do que de fulano ou beltrano. Não. Todos os temperamentos têm virtudes e todos os temperamentos têm defeitos, né? E eu me lembro que quando eu peguei esse livro pela primeira vez, que eu só olhei esse gráfico, na hora que eu li aquelas virtudes, aqueles defeitos, eu me identifiquei na hora, eu me vi ali, no fleumático. Então eu sou fleumático, né? A minha esposa, por exemplo, é colérica, né? Tá certo? E dizem, né, tem um ditado popular, e parece que é verdade, que os opostos se atraem, né? Então, o temperamento fleumático e melancólico, em tese, são mais passivos, assim, vamos dizer. Vai. E o colérico e o sanguíneo são mais ativos, né? Então, geralmente, vai ser muito difícil você encontrar 2 fleumáticos, ou um fleumático com um melancólico, ou um sanguíneo com um colérico, né? Que aí sai faísca mesmo, né? Mas, gente, é muito interessante isso aí, você conhecer-se a si mesmo, né? Porque, como eu falei, isso vai facilitar muito o relacionamento. Então, veja, inteligência emocional, só uma brincadeira aqui, o fleumático, geralmente, ele tem um temperamento assim, mais tranquilo, né? Geralmente mais calmo, né? E aí eu falo para vocês, por exemplo, tem momentos que eu agradeço muito a Deus por ser fleumático. Tem momentos que eu falo, olha, glória a Deus. Mas tem hora que eu me irrito de ser fleumático. Porque tem hora que você precisa de mais energia, você precisa de mais, né, resolução para resolver certas coisas, e o fleumático, ele é assim, o fleumático é assim. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que o fleumático é mais ou menos assim. Se ele acordar de madrugada e perceber que a esposa morreu, imagine hipoteticamente, que ele acordou de madrugada, colocou a mão na esposa, tá gelada, tem um cadáver. Se acontecer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vira para o lado e fala assim, deixa eu dormir que amanhã o dia vai ser difícil. Deixa eu dormir que amanhã o dia vai ser puxado.
Entendeu? Então, é difícil, né? Aí você pega uma esposa que é acelerada, né? E o cara é mais lento, assim. Então, gente, quando a gente precisa... É isso que eu estou falando. Que é inteligência emocional? Você conhecer a você mesmo, conhecer o seu cônjuge, né? Isso aqui amplia-se para todas as esferas de relacionamento. Os filhos, né? Quem tem mais de um filho, sabe como os filhos são diferentes, não é verdade? Um do outro. Então, para você se relacionar bem com os filhos, e isso vai para a vida profissional, ministério, igreja, não é? Então, é muito interessante. Então, agora, vamos lá. Como eu estava definindo aqui, inteligência emocional é a capacidade de você compreender você mesmo e a capacidade de você gerenciar os seus pensamentos e os seus sentimentos, as suas emoções. Então a gente precisa desenvolver, né, gente, essa capacidade de gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Né? Porque existem pessoas que se deixam dominar. Né? Nós, muitas vezes, acontece isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? A gente tem lido muito a respeito. Eu e a Simone, a gente tem lido muito, né? Um autor que eu quero incentivar vocês, não sei se alguém já leu, mas eu sempre falo sobre ele, né? Que é o Augusto Cury, né? O Dr. Augusto Cury, que ele é um psiquiatra, e ele era um ateu, ele não acreditava em Deus, mas aí um dia ele resolveu fazer um estudo sobre o perfil psiquiátrico, psicológico de Jesus Cristo, e aí então ele se apaixonou por Jesus Cristo, né? Ele é um cristão, isso eu sei. Eu não tô dizendo, não sei se ele é evangélico, eu não sei de que linha que ele é, mas ele é um cristão, ele admira muito Jesus, ele fala de Jesus. E ele escreveu 5 livros, uma coleção, chamada Análise da Inteligência de Cristo, justamente analisando a inteligência emocional de Jesus, né? O equilíbrio, o controle emocional que Jesus sempre demonstrou, mesmo nos momentos de maior pressão. Então, é isso, gente. Muitas vezes nós somos controlados pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Mas tem que ser o contrário. Nossos pensamentos e emoções é que precisam ser controlados por nós, gerenciados, governados por nós. Né? Então, o casal inteligente vai crescer junto nesse aspecto. Os dois vão tentar se ajudar nessa questão de crescerem emocionalmente juntos. E veja que interessante, essa definição ela ainda tem mais um detalhe, né? Que é o seguinte, que é a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como os sentimentos dos outros. Porque você pode ter uma inteligência emocional positiva, né? A tal ponto que você possa, algumas vezes até conduzir, vamos dizer assim, uma conversa, não é? Enfim, porque às vezes você sabe, a gente sabe, né, no relacionamento conjugal, que tem certos assuntos, né, gente, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim e a minha esposa, eu sei, que tem certos assuntos que são meio difíceis de trazer, né? Assim, né? Tem certos assuntos que você tem que tocar neles com muito cuidado, né? Com muita ali sabedoria, né? Sabedoria, porque senão começa às vezes uma discussão, né? Enfim. Então, a inteligência emocional é uma capacidade até de uma forma inteligente, né? Da gente até gerenciar isso, as nossas conversas, direcionar, né, para saber o momento certo de falar, como falar, se é o caso de falar, se é o caso de mudar de assunto, tá? Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte também, nessa área. Eu cheguei à conclusão, eu tenho falado isso, eu cheguei à conclusão que, olha, gente, eu vou dizer para vocês, todos nós, em algum grau, temos as nossas neuroses, sabe?
Todos nós, em algum grau, temos as nossas neuroses. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja 100% saudável emocionalmente falando. É muito difícil. Eu acho que talvez, se não for impossível, eu diria que é muito difícil. Todos nós temos as nossas crises, os nossos conflitos, todos nós temos as nossas neuroses, todos nós, né, uns em um grau maior, outros em um grau menor, é verdade, mas todos nós temos lutas nessa área. Por isso que, como eu falei, o casal deve incentivar um ao outro a crescer nessa questão emocional, né? Ajudar um ao outro, incentivar um ao outro. E aqui, eu tirei isso que eu vou dizer para vocês agora de uma revista de psicologia. Olha só, alguns sintomas de enfermidade emocional, né? Porque a gente é muito bom nessa coisa de enfermidade física, né? A gente já sabe diagnosticar os sintomas de enfermidades físicas. Mas quais são os sintomas de enfermidade emocional? Alguns sintomas, gente: autopiedade, né? Também conhecida como autocomiseração, também conhecida como vitimismo, né? Aquela pessoa que quer que todo mundo tenha dó dela porque ela é tão, nossa, ela sofre tanto, ela tem tantos problemas, ela tem mais problemas do que todo mundo, então ela tem dó dela mesma e as pessoas precisam ter dó dela, aquele sentimento de coitadismo, de autocomiseração, né? Ressentimentos, raiva, soberba, arrogância, não é? Atribuir a culpa aos outros, nunca conseguir, como diz o Augusto Cury, né? Nunca conseguir se interiorizar. Existem pessoas que não conseguem se interiorizar. A culpa sempre é do outro, nunca dela. Ela não tem parcela nenhuma na culpa do que acontece. Esse aqui é um ponto, né, gente? Importante, por quê? Porque num relacionamento, inclusive conjugal, e em outros tipos de relacionamento também, nunca, eu acho que nunca existe uma situação em que uma pessoa é 100% errada e a outra é 100% certa. O relacionamento é uma via de mão dupla. Geralmente aí é 50% para cada lado. Né? Mas vamos dizer que você é uma pessoa você é uma pessoa realmente quase perfeita. Então, você deve ter aí uns 70% de razão, mas 30% é do outro lado, irmão. E esses 30% você tem que reconhecer. É a capacidade que a gente precisa ter de se interiorizar, de reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos. Né? Numa conversa assim, honesta, franca e sincera, a gente tem que falar, olha, eu não concordo com isso que você fez, com isso que você falou, mas eu reconheço que eu também fiz isso, que eu falei aquilo. Não é? Então, a capacidade de se interiorizar. Existem pessoas que não conseguem. Os outros são sempre os culpados, ela sempre é a certa. E a vítima, né? Então, também, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou falando para vocês mesmo? Os sintomas da enfermidade emocional, né? Impaciência, tá? Insatisfação, a pessoa que está sempre insatisfeita, impaciente, medo, ódio, inveja, ciúmes, né, gente? Então, tudo isso daí são sintomas de enfermidade emocional. E são coisas que a gente vê comumente, não é verdade? A gente vê muito comumente no dia a dia essas coisas. Às vezes talvez você reconheceu alguma dessas coisas na sua vida, ou no seu cônjuge, ou em alguém na sua família, né? Então, veja, são sintomas de enfermidade emocional que precisam ser tratadas e que quando, né, um cônjuge percebe que o seu companheiro, a sua companheira,
está tomando o caminho errado no que diz respeito a questões emocionais, então o cônjuge deve, em amor, né, deve confrontar, deve falar, porque, irmãos, olha, é muito importante que o marido dê uns toques para a esposa, que a esposa dê uns toques para o marido, sabe? Porque eu tenho percebido que tem casais que não fazem isso. Eu sei que é um negócio, na hora não é muito bom, né? Tem hora que a Simone me dá uns toques, que eu fico muito nervoso na hora, né? Não tenho equilíbrio emocional. Fico muito nervoso na hora, né? Mas, né, depois, com calma, eu sei que ela é minha esposa, que ela me ama, que ela quer o meu bem. É melhor que ela me fale certas coisas do que outra pessoa me fale. Né? A gente que é pastor, né, pastor Cidinho, é melhor que a esposa fale do que venha um presbítero falar para a gente, né? Pegar no nosso pé, né? Um diácono, né? É melhor que a esposa dê um toque, né? Para vocês que trabalham, né, profissionalmente, é melhor que a esposa, o marido dê um toque do que o patrão, o gerente, o supervisor, um colega de trabalho que vai ficar, né? Às vezes, e porque as pessoas não vão falar às vezes com amor que o cônjuge fala. Lá já vai ser, não vai ter o caráter de incentivo, vai ter o caráter de cobrança. Né? Então, gente, é importante isso. Eu sei que não é um trabalho muito agradável, mas quando você percebe que o seu cônjuge, né, tem algum desvio ali emocional que precisa ser trabalhado, é um ajudando o outro. Né? Um ajuda o outro, cada um na sua deficiência, porque cada um tem a sua área forte, cada um tem a sua área de deficiência, então um apoiando o outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro, né? Em amor. Então, o casal vai crescer emocionalmente juntos. Amém? Está dando para entender? Até que hora eu posso falar? Posso ficar até meia-noite? 9h30 já. Fala só mais um pouquinho, eu não quero cansar vocês, não. Nossa, a Simone... A Simone falou, o Samuel falou que eu posso ficar à vontade. A Simone falou, não incentiva muito. Não, mas é verdade, ela está aqui, ela dá um olhar, eu já sei, eu já entendo, né? Quando eu estou pregando lá na igreja, é a mesma coisa, né? Quando ela fala assim, um amém, assim, fala, amém, eu já sei, né? Não é muito fervor, não, é um toque, né? Gente, vamos lá. Como eu falei, tem várias partes aqui, a gente não vai ter como falar, mas eu vou citar aqui uma outra questão. Casais inteligentes crescem juntos também em boa comunicação. Está tudo meio relacionado, mas boa comunicação. Né? Porque muitos problemas no casamento poderiam ser evitados se houvesse uma boa comunicação no casamento. Né? Por quê? O que é comunicação? Uma definição do missionário Jaime Kemp, que trabalhou muito com casais aqui no Brasil, missionário americano. Ele escreveu o seguinte: comunicação é o processo verbal ou não verbal de compartilhar informação com uma outra pessoa de maneira tal que ela entenda o que você está falando. Então, comunicação, veja, é o processo verbal, quer dizer, é o que você fala com as suas palavras, mas é o processo também não verbal, porque a gente não se comunica só com as palavras. Né? Por exemplo, eu estou aqui tentando me comunicar com vocês, e estou fazendo verbalmente, mas também não verbalmente, né? Que eu estou gesticulando, estou andando. Então, estou usando o meu corpo para se comunicar com vocês também. E no relacionamento conjugal isso acontece muito, né? Muito. Às vezes, o silêncio pode falar, pode gritar muito alto. Né? O silêncio da esposa pode querer dizer alguma coisa, ou até do marido.
Então, a comunicação se dá por processos verbais e não verbais, certo? E, então, é uma maneira de você compartilhar informação de uma maneira tal que a pessoa entenda o que você está falando, né? É aquela história que o pessoal até brinca, né? Que às vezes a mulher fala que não quer, mas na verdade ela quer. Não quer, não precisa, né? Mas ai de você se não dá o que ela está querendo. Então você tem que saber interpretar essas coisas, tá certo, gente? Então, os casais inteligentes, eles crescem juntos também nessa área de boa comunicação. O Jaime Kemp, ele diz que há pelo menos 6 maneiras de interpretação ao nos comunicarmos. Olha como isso é interessante. O que você quer dizer, 1, 2. O que você realmente diz, 3. O que a outra pessoa ouve, 4. O que a outra pessoa pensa que ouve, 5. O que a outra pessoa responde frente ao que você comunicou, e 6. O que você pensa que a outra pessoa responde. Olha só, é um ciclo, né? Porque muitas vezes você está conversando, você está falando, e existe o que você quer dizer e o que você realmente diz. Porque às vezes você quer dizer algo, mas você não conseguiu se expressar bem com as suas palavras. E a pessoa entendeu outra coisa. Você, na sua cabeça você está falando uma coisa, mas as palavras às vezes ficaram meio truncadas, você não conseguiu elaborar bem a frase de repente, e a pessoa entendeu outra coisa, não é? E aí ela vai responder de acordo com aquilo que ela entendeu. E nesse processo que volta, você pode entender diferente do que ela quis dizer. Então aí pode surgir uma dificuldade, né, de comunicação muito grande. Então, é muito importante, né, gente, que a gente comunique bem, que a gente converse, né, assim, principalmente dependendo do assunto, né, da questão, conversar no momento certo, na hora certa, com calma, sem falar atropeladamente, tentando se assegurar, né, que o seu cônjuge esteja entendendo exatamente aquilo que você está querendo falar, exatamente aquilo que você está querendo comunicar, né? É muito importante que a gente escolha, né, os momentos certos, as palavras certas, a maneira certa. E, gente, também nesse ponto aqui da questão da comunicação, né, eu estou citando aqui algumas partes dessa palestra. Como eu falei para vocês, eu extraí de um material do Jaime Kemp. Então ele diz aqui que nós devemos crescer. Olha aí, até a palavra crescer, né? Nós devemos crescer de uma conversa superficial para uma comunicação verdadeira, pessoal e emocional. Todos os relacionamentos profundos, diz ele, especialmente o casamento, precisam ser baseados na honestidade e abertura total. É difícil conseguir tal comunicação, porque envolve risco, a pessoa se expõe, mas é vital no casamento. Então, queridos, veja, existem muitos casais que infelizmente têm uma comunicação extremamente superficial, é muito superficial, não é? A comunicação do casal. Então veja, não só a questão da gente se expressar bem, né, da gente se certificar que o outro esteja entendendo o que a gente está falando, mas a gente evoluir, crescer de uma conversa superficial para uma conversa mais aprofundada. A gente precisa aprofundar o nosso relacionamento. Então é isso que eu estou falando. Existem casais que, por incrível que pareça, a conversa é muito superficial. É boa tarde, bom dia. O menino já chegou da escola, pagou a conta de luz, pagou a conta de água. É uma coisa extremamente superficial, não é? Quando a gente precisa desenvolver um relacionamento, gente, que a gente possa compartilhar o nosso íntimo, realmente as nossas emoções mesmo, com o nosso cônjuge, né? Compartilhar aquilo que está no seu coração. A gente precisa ir para um relacionamento em que a gente não tenha nada, que a gente não esconda nada, que não tenha nada a esconder, que a gente possa
se abrir totalmente, né? Se abrir totalmente com o nosso cônjuge, né? Porque, veja, por exemplo, mesmo questões emocionais, muitas pessoas vão, né, a um psicólogo. E eu não tenho nada contra, acho que é importante, né? Se você tem um bom psicólogo e você tem condições de pagar, né? Porque a sessão não é barato, é muito bom, né? Mas o que você, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir num consultório de um psicólogo, o que você faz lá? Você conversa, uma conversa. Você fala algo que está te incomodando, algum problema emocional, algum conflito interno que você está tendo, alguma coisa do passado que te incomoda, algum problema. Você vai falar com aquela pessoa, com aquele psicólogo, ele vai te ouvir, né? Só o processo dele te ouvir muitas vezes já é curador, né? E ele vai te dar algumas orientações. Então, na verdade, é o quê? Uma conversa, né? Gente, nós podemos fazer isso, nós precisamos ter essa abertura com o nosso cônjuge, né? A gente precisa avançar para um nível de comunicação que a gente não esconda nada. Então, como eu sempre digo, né, até quando eu falo isso eu brinco que não sei se tem alguma outra Simone aqui, não? Tem alguma outra Simone aqui, não, né? Só a minha mesmo. Então tá. Porque o nome Simone, não sei se você sabe, tem um significado, né? Todo nome tem um significado. E o nome Simone significa ouvinte, né? Ouvinte. E é exatamente o que ela é para mim. Ela me ouve. Eu gosto de falar muito, né? Gosto de falar, gosto de compartilhar. E ela me ouve, né? E eu falo. E, gente, e assim, eu até brinco às vezes nessas palestras que eu falo assim, a gente tem que se dar bem pro resto da vida, porque se um dia ela quiser abrir a boca para falar todos os meus podres que eu já falei para ela, misericórdia, né? Misericórdia de mim. Por quê? Porque eu me abro com ela totalmente. Não tenho não escondo nada, né? Tudo. Os meus conflitos, ela sabe, ela conhece as minhas virtudes, meus defeitos, ela sabe até das minhas tentações que eu sofro, ela sabe tudo. Não tem nada, não escondo nada. Então a gente precisa ter alguém assim, né? Que a gente possa ter que seja o nosso amigo mesmo. E quem melhor do que o seu cônjuge para você desenvolver esse nível de relacionamento, de comunicação, esse nível de amizade, né? Então, casais inteligentes, eles crescem juntos nessa questão também, na questão da comunicação, né? Agora, por que é difícil, ele diz aqui, esse tipo de comunicação? Porque envolve risco, né, gente? Esse tipo de comunicação envolve risco, né? Porque a pessoa ela termina tendo que se expor, né? Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, eu queria, vou tanto fazer uma propaganda, com a permissão aqui dos organizadores, como vai ficar como uma dica para vocês também, né? Eu falei sobre a questão emocional, e aqui sobre a questão da comunicação, e sobre a questão espiritual, né? A gente pode falar sobre esses 3 aspectos aqui. Lá no blog vocês vão achar ainda, casais inteligentes crescem culturalmente juntos, casais inteligentes crescem juntos em intimidade sexual, casais inteligentes crescem financeiramente juntos, casais inteligentes crescem juntos na educação dos filhos, tá? Tem todos esses tópicos lá, não vai dar para a gente falar aqui. Mas eu queria só dizer o seguinte, ó, dentro desses 3 pontos que eu falei, crescem juntos espiritualmente, emocionalmente e em boa comunicação. Gente, a Bíblia tem muita orientação, né? Obviamente, para a gente crescer espiritualmente, Bíblia, né? Emocionalmente, Bíblia. Muitas orientações nessa área emocional, como eu falei, que eu descobri depois.
cresci na igreja, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e nunca tinha, né, fui aprender isso de 10 anos para cá, que eu fui começar a entender o quanto a Bíblia ensina nessa área de inteligência emocional e comunicação também. A Bíblia também ensina. Existem muitas dicas, gente, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria, né? Tem muitas dicas para relacionamento, saúde emocional, enfim, para muitas áreas da vida. Criação de filhos, casamento, santidade, pureza, né? Enfim, tem muita coisa ali. E nesse ano, Deus me deu a oportunidade, eu estou gravando um curso, né, justamente sobre 2 livros da Bíblia, que são os livros de Provérbios e Eclesiastes, né, que são livros de sabedoria, livros bíblicos de sabedoria. Tá? Então, talvez alguns irmãos não conheçam, eu sei que esse rapaz aqui é meu aluno, Gilmar, né? Gilmar não é daqui da igreja, mas acho que é amigo de Samuel, né? Foi pelo Samuel que ele se tornou meu aluno, virtual, né? Então eu mando para o pessoal, toda semana eu mando uma aula. Eu mando uma aula de mais ou menos 1 hora pelo WhatsApp. Eu mando 3 áudios, ou 4 áudios, de 15 minutos cada um, ou de 20 minutos cada um, onde eu então ministro uma aula sobre provérbios, né? Começou no início do ano, então, por exemplo, o Gilmar, a gente já está em Eclesiastes, o livro de Provérbios a gente já cobriu todo, né? A gente expôs capítulo por capítulo do livro de Provérbios, a gente foi explicando, né? 1 hora cada capítulo, a aula. Você não precisa ouvir tudo de uma vez, né? Você pode ouvir um pouquinho por dia, enfim, né? E outra coisa, essas aulas também, eu mando pelo WhatsApp para o pessoal, mas elas também estão disponíveis, eu tenho um canal no YouTube, então elas estão disponíveis lá no meu canal, procura lá no canal do YouTube, depois se alguém quiser o link, o Samuel tem, né, o pessoal tem, eu posso mandar também, mas lá você vai encontrar todas as aulas, e outra, é gratuito, viu gente? É tudo de grátis, né? Você não estou fazendo uma propaganda aqui, mas não tenho ganho nenhum nisso daí, financeiramente falando. Então, eu incentivo vocês a ouvirem essas aulas, porque vai trazer muito crescimento para vocês na parte emocional, né? De relacionamento, de comunicação, de palavras. Provérbios ensina muito sobre como a gente usar as palavras, né? Então, fica essa dica para vocês, tá? Quem quiser pelo WhatsApp, pega o meu contato com o pessoal, me manda uma mensagem dizendo que você quer o curso, que eu vou mandando para você pelo WhatsApp. Ou se você quiser, entra lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar o curso lá. Tem outros cursos também lá no canal, né? Mas esse curso especificamente, ele se encaixa muito com essa palestra que a gente está falando aqui. E eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês. Amém? Glória a Deus. Deu para pegar um pouquinho? Amém? Vamos ficar de pé então? Eu vou fazer uma oração e já vou devolver a palavra para o pessoal aqui. Os livros? Tá bom, então o Samuel está me dando a liberdade aqui de falar. Gente, Deus me deu a oportunidade de escrever 2 livros, né? Um deles é esse aqui, chama-se Abraão, uma jornada de fé. E esse outro livro aqui, Daniel, Vitória no Cativeiro, né? Esse ano, se Deus quiser ainda, até o final desse ano, a gente está lançando um 3º livro, que vai se chamar Avivamentos na História Bíblica, né? Esses 2 livros aqui, gente, eles são uma análise, vamos dizer assim, da vida desses personagens, né? Então a gente vai falando sobre esses personagens bíblicos, do começo ao fim, vai analisando a vida deles e, o que é mais importante,
tirando aplicações práticas para o nosso dia a dia, né, para a nossa vida. Então, se algum irmão tiver interesse, eu trouxe alguns exemplares. Eu sei que parece que o Samuel vai sortear aí, vai sortear, né, Samuel? Então, quem não ganhar, quem não ganhar no sorteio, se você quiser, eu trouxe alguns exemplares, tá? Um livro custa R$30. Se você quiser levar os dois, por R$50 os 2 livros, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos orar? Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo precioso. Quero te agradecer muito por cada casal que está aqui, Senhor, porque tenho certeza que cada uma dessas famílias aqui representadas é muito preciosa para o Senhor, Pai. Muito obrigado. Senhor, abençoa cada casal, que aquilo que foi passado aqui hoje possa ser conversado entre os cônjuges, possa ser aplicado e que todos possam realmente juntos, Pai, incentivando um ao outro, crescer cada vez mais nas mais diversas áreas, Pai, da vida conjugal, da vida familiar. Em nome de Jesus, abençoa cada marido, abençoa cada esposa, abençoa cada filho também que está representado aqui hoje. Abençoa, Senhor, a todos nós, precisamos da Tua graça e a pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, queridos. Sei que pode se assentar. Eu sei que a gente tinha muito mais assunto para poder falar, né, Pastor Ronaldo? Mas eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. E nós vamos marcar outra vez para terminar esse assunto aí. Tem bastante coisa, né? Tá? Eu quero agradecer também o pessoal, as meninas que ajudaram a gente lá na programação das crianças, né? Nós tivemos aí a ajuda delas para poder fazer uma programação para as crianças. Foi bem em cima, mas a gente conseguiu fazer. Tá? Então eu quero agradecer as gêmeas, né? A Bianca, as meninas que estão lá ajudando. Tá? O pessoal do louvor também que me ajudou aí, o Gé, o Júnior, né? Veio aí para ajudar a gente. Agradecer também o pessoal que nos visita, tá? Deus abençoe. Nós vamos ter um evento agora, o nosso próximo evento vai ser dia 7/12, tá? 7 de dezembro, então você reserve na sua agenda aí, 7 de dezembro, nós vamos ter uma programação especial. Nós não temos ainda mais informações, tá? Mas a gente vai estar divulgando, na medida do tempo, a gente vai estar divulgando as novas informações aí, tá bom? Então, 7 de dezembro, grava na sua agenda aí, tá bom? Depois do culto aqui, a gente vai ter um social, tá? Ali do lado, tá, irmãos? É um momento de comunhão, tá? Então, eu não queria que ninguém fosse embora antes. Eu sei que já está apertado o tempo, mas fica aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá? Para a gente poder ter essa comunhão, tá? Isso é muito importante, tá? Então, vocês estão convidados a estar ali do lado, para a gente poder estar se alimentando e ter esse momento de comunhão. Amém? Amém, irmãos? Tá todo mundo aí ainda? Então a gente vai fazer o sorteio, tá? Alguém não pegou o número do sorteio? O Júnior não pegou. Tem ali, o Emerson vai. O Fê. Fê, obrigado pela ajuda nos louvor, tá? Cadê a Gé? Gé também já não está aí, mas. Vou pegar. Já pôs aí dentro? Já pôs aí dentro? Os que entregou? Todo mundo pegou aí? Amém? Beleza? Torce aí. Cruza os dedinhos. Brinde especial aí do pastor Ronaldo aí, hein? Ó. Fecha os olhos. Não tem, né? Número 012. Número 12. Aí, salva de palmas para eles. Dani. Deus abençoe vocês, tá?
Amém. Deus abençoe. O próximo. Número 6. Meia dúzia. Vem, Avi. Receba a bênção aí, Fábio. Vem tirar foto. Vem. Vem. Deixa o Fábio vir. Eu vou chamar o outro já, a gente já vai tirando, pra gente não perder tempo. Vai. Número 10. Aí, ó. Marmelada isso aí, hein? Vamos tirar foto com o... Peraí, pai. Aguenta aí, tô na fila aqui. Vem, amor, tira foto. Vem cá, tira foto. Rápido. Amém. Parabéns para vocês. O último número. Número 2. Aê! Nani Eliane. Deixa eu ver, menino. Tá certinho. Parabéns. Amém? Chama meu pai para fazer encerramento. Tem mais algum recado, Samuel? Pessoal, eu peço, acredito que todos foram abençoados, né? Essa palavra maravilhosa aí que veio acrescentar para a gente. Espero que Deus esteja abençoando a vida de cada um, tá? Amanhã, meu pai vai dar o recado, mas amanhã nós temos escola de bíblica dominical às 9 horas e o culto às 18, né? Culto de louvor e adoração, né? Amém? Deus abençoe. Pode ser, irmãos. Muito bom ouvir o pastor mestre. Eu digo que ele é pastor mestre, né? Erudito, né? Eu tive um curso esse ano sobre erudito e ele se encaixa, né? Pelo curso que ele dá, né? Eu fiquei pensando naquela hora lá que falou que a mulher morreu. Se fosse um cara meio sanguíneo, tem que ser agora, não é verdade? Não podia ser amanhã, não é verdade? Pô, tem que ser agora. Então a gente guarda isso para a vida, né? São coisinhas que a gente aprende, não é verdade? E é muito bom. Irmão, uma coisa, eu queria que você tivesse isso, ler um livro, ler a Bíblia. Essas palestras são muito boas. Sabe, isso a gente leva para dentro de casa, os filhos aprendem, e lá na frente a gente colhe o fruto. Amém, irmãos? Veja bem, estou com o meu filho hoje, estou colhendo o fruto, não é verdade? A filha estava aqui cantando louvor, né? E o neto tocando ali. Vocês viram, né, irmãos? Mas tudo isso tem que ser fruto. Amém? Vamos ficar de pé. Nós queremos agradecer a Sabesp por nos dar água, né? Você bebeu água, a melhor água do Brasil, que é da Sabesp. Não é verdade? Você pode andar pelo Brasil todo. A melhor água é a da Sabesp. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, por esse momento tão precioso e sublime, em que tivemos, Senhor, maravilhoso, a graça de aprender, a graça, Senhor, de ouvir, e o nosso coração receber algo agradável, Senhor. Senhor, abençoa agora o social, abençoa cada lar aqui representado. Muito obrigado pela vida do pastor Ronaldo, da pastora Simone. Nós queremos te agradecer por cada um que está aqui, que esteve aqui nesta noite. E, Senhor, declarar o retorno para o seu lar abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos convidando todos vocês para estar ali no social, ao lado ali, participando, conversando, interagindo ali, em nome de Jesus. Amém.